O Ministério da Comunicação Assertiva adverte: não ouça este episódio do podcast se você está com as emoções afloradas. Eu preciso que você esteja em um estado de tranquilidade e com o seu lado racional ligado para que a nossa conversa seja produtiva. Porque hoje eu tô aqui para falar sobre linguagem neutra e linguagem inclusiva, assuntos polêmicos, controversos e que despertam emoções fortes em pessoas de diferentes grupos sociais. E eu já quero destacar que eu não estou aqui para impor regras absolutas. Eu estou aqui hoje para expor alguns fatos, observações e argumentos que defendem o meu ponto de vista, que é preciso haver respeito e equilíbrio na comunicação. Ok? Ok. Estamos conversados? Então tá bom. Se você decidir continuar esse episódio, é por sua conta e risco. Mas antes de entrar nesse ninho de vespas da comunicação, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos pro episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre linguagem neutra e comunicação inclusiva. Vamos começar pelo começo. A comunicação é viva e o idioma que a gente fala está sempre se adaptando. Vou dar um exemplo aqui para você do que eu tô falando. Com a evolução da língua portuguesa, o pronome de tratamento vossa mercê passou por modificações, como o vós-me-cê até chegar no você. Você sabia disso? De acordo com um texto publicado no site da revista do Instituto Humanitas Unicinos, acho que é assim que se pronuncia, vossa mercê era um tratamento que indicava submissão. E por isso, em 1817, um decreto proibiu o uso do vossa mercê e instituiu o uso somente do vós, que indica apenas respeito. Mas a língua é o que? É viva, como eu te disse, e não foi o vós que se popularizou. O termo vossa mercê de fato evoluiu, mas ele chegou no você, que a gente usa até hoje. Então, em vez de a gente parar de usar a gente, né, enquanto sociedade que fala a língua portuguesa, em vez da gente sair do vossa mercê para o vós, a gente popularizou o uso do você. Então, como a língua é viva, as coisas evoluem e as palavras se modificam, pode ser que de fato um dia a gente use palavras como o todes de forma comum e popularizada entre as pessoas. Mas atualmente não é o caso. A real é que hoje em dia, se eu usar a palavra todes ou variações dela com X ali ou com o arroba, eu não sinto que eu estou sendo inclusiva. E por quê? Porque nem todo mundo sabe o que essa palavra significa. Se hoje em dia eu uso a palavra você, as pessoas sabem o que isso significa. Mas se eu falar para uma pessoa idosa ou que não tem muito acesso à internet ou alguém que está até aprendendo a língua portuguesa, se eu falar alguma coisa tipo todes vão na loja, essa pessoa pode não entender o que eu estou querendo dizer. E além disso, tem mais uma complicação. Se a gente usa o X ou o arroba no lugar do A ou do O para tentar tornar a palavra mais inclusiva, a gente pode dificultar a vida de pessoas com dislexia, pessoas que estão aprendendo a língua portuguesa ou de pessoas com deficiência visual que usam leitores de texto, por exemplo.
E eu não acho que uma palavra é inclusiva se ela dificulta o entendimento de algumas pessoas ou grupos, porque não adianta incluir algumas pessoas e excluir outras pessoas. Mas calma antes de vocês virem me apedrejar aqui nos comentários, que apesar de eu não gostar da linguagem neutra, eu sou fã e defensora da linguagem inclusiva. Mas, Ive, não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Tanto a linguagem neutra quanto a linguagem inclusiva têm o objetivo de evitar a exclusão de pessoas com base na sua identidade de gênero, sexualidade ou outros aspectos da sua identidade. Então, por exemplo, imagine que uma mulher, a Ana trabalha numa empresa que mandou um comunicado falando que a diretoria se reuniu e definiu que ia ter um pagamento de um bônus em dinheiro naquele mês. Vamos supor. Aí, ela recebeu esse comunicado e um trecho do comunicado dizia assim: os diretores se reuniram e definiram que todos os colaboradores vão receber o pagamento. E aí, vamos supor que depois de ler isso, a Ana ficou com um sentimento ruim. Porque aquele comunicado soava como se só existissem diretores e colaboradores homens na empresa, porque são os diretores, os colaboradores, tá? Aí você fala, ai, que mimimi. Ai, olha, se você é um homem, está ouvindo isso e acha que é mimimi, eu recomendo que você entre nas minhas redes sociais, que você dê uma olhada nos meus outros conteúdos que eu trago sobre gênero, porque não é mimimi. A questão é que representatividade importa. Então, se eu falar para você, pense no líder de uma empresa multinacional. Muito provavelmente na sua cabeça vai vir a imagem de um homem. E muito possivelmente um homem branco. E eu não tô falando isso, para lacrar. Ai, não é isso. Eu estou falando de conhecimentos sociais, tá? E isso impacta a gente, isso impacta a nossa autoestima, a nossa ambição. Então, se eu quero ser bem-sucedida e a imagem que eu tenho de líderes são homens, isso pode moldar o meu pensamento, principalmente quando eu sou criança e adolescente, para pensar que eu não sou capaz de chegar num cargo de liderança, por exemplo, num cargo de diretoria, se eu sempre estou ouvindo os diretores, por ser uma mulher. Isso pode parecer bobo, mas essas coisas moldam muito a nossa forma de pensar, de ver o mundo e viver a vida, tá? Então, vou trazer um outro exemplo aqui da linguagem não inclusiva. Esse exemplo meu, da vida real. Esses dias, eu vi uma placa aqui perto de casa que foi o auge pra mim. Era uma placa que tava escrita, tava tendo uma obra na rua, aqui perto de casa, e a placa dizia assim: cuidado, homens trabalhando. E eu fiquei mordida. Porque assim, né? Só homens trabalhando? E se tiver uma mulher na equipe, cadê? Cadê a inclusão? E aí isso me incomodou. E aí, quando eu recebo, sei lá, um e-mail falando você fica animado com isso, eu penso não, eu fico animada com isso. Dá pra entender um pouquinho o incômodo com a norma padrão da nossa língua portuguesa hoje em dia? E aí, tanto a linguagem neutra quanto a linguagem inclusiva têm o objetivo de tirar essa premissa masculina das comunicações. Só que não é tudo a mesma coisa. Linguagem neutra e linguagem inclusiva, no meu entendimento, não são a mesma coisa. As duas têm esse objetivo de tirar a premissa masculina das comunicações, mas o que muda é a forma como elas fazem isso. A linguagem neutra, pelo menos no entendimento mais geral da coisa atualmente, é aquela que usa o todes, o x ou o arroba nas palavras para elas não ficarem no masculino. Já a linguagem inclusiva, essa linda divônica, também se comunica sem marcações de gênero, porém sem criar palavras novas. Vou explicar, trazendo os exemplos que eu dei agora na linguagem inclusiva, que é a que eu defendo. Então, por exemplo, na linguagem inclusiva, que não é a linguagem neutra, tá? Então, como que a gente pode tornar uma comunicação mais inclusiva sem criar palavra? Ao invés de falar os diretores se reuniram e definiram que todos os colaboradores vão receber o pagamento, a gente pode, por exemplo, falar a diretoria se reuniu e definiu que todas as pessoas colaboradoras vão receber o pagamento. Ao invés de colocar uma placa falando cuidado, homens trabalhando, a gente pode colocar cuidado, pessoas trabalhando.
Ao invés de mandar um e-mail, por exemplo, você fica animado com isso? Você pode dizer, você se anima com isso? Você percebe que eu não alterei o significado das frases e nem criei palavras novas, mas eu não usei a marcação de gênero no masculino? Aqui no podcast e nas minhas comunicações nas redes sociais, talvez você perceba que eu sempre tento falar e escrever usando uma linguagem inclusiva. E no meu caso, tá? No meu caso, Ive Santana, a mulher que fala demais. Quando eu sinto que não dá, eu faço uma escolha consciente. Lembra que eu falo, gente, sempre que pensamento crítico para se comunicar melhor é importante? Então, baseado em pensamento crítico, quando eu sinto que eu não consigo usar a linguagem inclusiva, eu faço a escolha de falar no feminino. Isso é uma decisão consciente que eu tomei com base no meu público-alvo e nos meus objetivos. O meu público-alvo é o público feminino. Significa que eu não tenho homens que me escutam, que me ouvem, que me acompanham? Não. Mas o meu foco principal são as mulheres. Então, para mim, faz sentido, quando eu não consigo usar a linguagem inclusiva, falar no feminino. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Na norma culta da língua portuguesa, quando a gente usa o masculino é forma neutra, né? Como vocês sabem. Então, se eu tenho pessoas de gêneros diversos em uma sala e eu me refiro no masculino, tipo, sejam todos bem-vindos, tá certo. Mas no meu caso, eu produzo conteúdos com foco no público-alvo feminino. Então, quando eu sinto dificuldade de me expressar de forma inclusiva, eu uso feminino. Eu falaria, por exemplo, sejam todas bem-vindas, mesmo sabendo que um homem poderia estar me ouvindo se fosse um vídeo, por exemplo. E por quê? Porque o meu público-alvo é maioritariamente feminino, mas também porque eu acho que é reparação histórica. Eu já ouvi tanto seja bem-vindo na minha vida, que se por acaso uma pessoa que não é do gênero feminino ouve um seja bem-vinda, é equilíbrio cósmico, tá, gente? Eu sou meio militante aí nessa parte, então é isso. Mas essa é uma decisão que eu tomei de forma consciente nas minhas comunicações. E o que você precisa saber? Em relação à linguagem inclusiva, se você usar palavras no masculino para se referir a públicos mistos, não tá errado. Gramaticalmente você tá certo. Mas do meu ponto de vista, esse tipo de comunicação desrespeita e pode até deixar desconfortável qualquer pessoa que não seja do gênero masculino. E é por isso que eu defendo a linguagem inclusiva. Só que, porém, né, o que você precisa saber? É que muito bacana, muito legal, muito lindo, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho e você vai precisar tomar decisões difíceis, tá? Usar a linguagem inclusiva não é sempre fácil. Usar a linguagem que a gente conhece desde criança, que usa o masculino para generalizar, é muito mais fácil porque a gente aprendeu assim. Eu vou te dar um exemplo de uma situação real que eu passei para você entender por quê e como, em que sentido que é difícil às vezes usar a linguagem inclusiva. Eu atuo como redatora publicitária em uma agência de marketing. Já faz alguns anos, na verdade, que eu atuo. E um tempo atrás, acho que ano passado, eu tive uma reunião com um cliente e a gente definiu para esse cliente que eu usaria, né, nas comunicações, 100% do tempo linguagem inclusiva, em todas as comunicações daquela empresa. E aí, uma das maiores coisas que a gente fez para eles foi criar um site. E era uma empresa que vendia serviços que tinham relação com RH e processos seletivos. E foi muito difícil. Eu tive um trabalho enorme para criar um site 100% sem nenhuma marcação de gênero. Então, por exemplo, eu nunca podia usar termos como o candidato ou o recrutador. Eu tinha que usar a pessoa candidata, a pessoa recrutadora. Só que soa um pouco estranho, porque não é tão comum a gente encontrar isso por aí. O nosso cérebro está sempre buscando padrões familiares. E se não é familiar, se a gente não está acostumado a ler isso por aí, pode soar estranho. Sem contar que algumas frases até ficavam maiores, porque colocar, por exemplo, o candidato é mais curto se a gente pensar em texto do que a pessoa candidata. E aí o pessoal que fazia o layout, o design das páginas, toda hora vinha brigar comigo porque era muito texto para arte. Mas é aquela coisa, decisões conscientes e nem sempre fáceis. Foram decisões que a gente precisou tomar para atingir o nosso objetivo de criar um site com uma comunicação 100% inclusiva. E sem contar, né, mais uma dificuldade, que direto passava alguma coisinha no masculino e aí a gente pegava na revisão e aí eu tinha que refazer, às vezes, uma frase, um parágrafo inteiro
para adaptar aquele conteúdo. Então é isso, dá trabalho pensar e criar com uma comunicação inclusiva. Mas eu acredito que esse é um esforço que vale a pena, porque assim a gente respeita a identidade e o gênero de todas as pessoas. E o respeito e a empatia geram uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais respeitosa. Você vai ser entendida como uma pessoa que é uma melhor comunicadora. Tá vendo eu usando feminino aqui? Porque eu espero que várias mulheres lindas estejam me ouvindo do outro lado. E se um homem estiver me ouvindo, você ouvir, né, isso no feminino é reparação histórica. Desculpa aí, galera. Então tá, falei, mas vamos para a parte prática, porque eu gosto de prática. Eu trouxe aqui 5 orientações para te ajudar a ter uma linguagem mais inclusiva. E eu já vou te adiantar que se você for lá no link da minha bio no Instagram, @amulherquefala demais, eu tenho esse guia, tá? Então eu tenho por escrito um guia com essas 5 orientações para te ajudar a ter uma linguagem mais inclusiva na bio do meu Instagram, @mulherquefala demais. Então se você quiser pegar isso depois para lembrar, para estudar, para ver em texto, para passar para alguém, tá lá, tá? Mas eu vou falar aqui as dicas que estão nesse meu guia. Dica número 1. Vamos entender uma coisa. Homem não é uma palavra universal. Você pode substituir homem por ser humano ou humanidade. Então, por exemplo, em vez de falar a Terra é habitada pelos homens, você pode falar a Terra é habitada pelos seres humanos. Em vez de falar o homem é complexo, você pode falar a humanidade é complexa, sabe? Quando você está falando de um homem ou de um grupo de homens específicos, tudo bem. Mas quando você está falando de humanidade ou ser humano, usa humanidade ou ser humano em vez de homem, entendeu? Fica mais inclusivo. Dica número 2. Evite palavras como eles ou aqueles. Você pode substituir por quem ou por nada. Então, em vez de você falar, vou ligar para eles resolverem, você pode falar, vou ligar para resolverem. Entendeu? Você tirou eles. Em vez de falar, por exemplo, ideal para aqueles que amam animais, você pode falar ideal para quem ama animais. Percebe? Você vai usando a própria norma padrão para criar substituições. Dica número 3. Use mais a palavra pessoas. Então, em vez de falar interessados devem clicar no botão, pessoas interessadas devem clicar no botão. Buscamos candidatos que falam inglês, buscamos pessoas que falam inglês. Às vezes você nem precisa falar pessoa candidata, porque no contexto já fica implícito, né? Em vez de falar os colaboradores devem saber, você pode trazer um pessoas colaboradoras devem saber. E só lembrando que pode parecer estranho para o nosso cérebro, porque ainda não é usual, mas quanto mais a gente usar, mais vai ser usual e mais as pessoas vão se habituar, entende? É um ciclo virtuoso. Dica número 4. Use mais a palavra você. Lembra da nossa querida palavra você, que era vossa mercê, que era voz missê também nas novelas da Globo, que era para ser voz, mas virou você? Usa! Usa a palavra você. E aí também torna a comunicação mais próxima, gente. É ótimo. Então, em vez de falar, por exemplo, em vez de colocar no seu site, o cliente escolhe a forma de entrega. Você coloca, você escolhe a forma de entrega, ó, e traz até um toque mais pessoal. Em vez de falar, o passageiro deve reservar o assento, você pode falar, você reserva o seu assento. Mesmo se você estiver falando com públicos ou fazendo vídeo, tá? Quando você fala, em vez de falar no coletivo, você fala no individual. Então, em vez de falar, vocês que estão aí me ouvindo, até usa no singular você que está me ouvindo, a pessoa sente que está falando mais com ela, mesmo que você estiver falando com um grupo, tá, gente? Dicas de comunicação. E dica número 5, para ter uma comunicação mais inclusiva, use palavras que se referem às instituições e não às pessoas. Então, em vez de falar, os diretores votaram, a diretoria votou. Os cariocas amam o carnaval. A população do Rio de Janeiro ama o carnaval. Os atores foram bem. O elenco foi bem. Os membros da associação escolheram. A associação escolheu. Ai, quanta coisa, Ive! Calma. Calma, que eu te garanto que é mais difícil no começo, dá uns nó na cabeça, mas com a prática vai ficando mais fácil. Quando eu fui criar o site para o meu cliente lá com a comunicação inclusiva, foi muito difícil. Hoje em dia, eu uso a comunicação inclusiva no meu dia a dia sem nem perceber que eu estou usando, já virou uma coisa quase automática. Então, hoje eu acabo usando uma linguagem mais inclusiva, mesmo quando ela não é uma exigência. Olha como dá para fazer, sabe? E aí a gente consegue também, por exemplo, se você trabalha com marketing, você tem clientes, você consegue inserir até uma comunicação mais inclusiva para aquele cliente mais chato, para aquele cliente mais conservador.
Porque você não tá usando todes. Você não tá usando coisas, você não tá criando palavras. Você tá usando a norma padrão da língua portuguesa. Às vezes você só tá reescrevendo frases de uma forma que não use a marcação de gênero. Então, eu te desafio a, da próxima vez que você for escrever ou falar algo, você tentar usar uma linguagem sem marcações de gênero. Porque melhorar a nossa comunicação não tem só a ver com o que a gente tem que fazer para se comunicar melhor. Certas coisas podem não ser obrigatórias, mas com certeza são detalhes que fazem toda a diferença quando a gente usa de forma intencional. Então vamos todas nós, mulheres que me ouvem e os homens também, vamos nos comunicar de forma mais inclusiva, porque dá para fazer isso mesmo usando a norma padrão. E é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode continuar conversando nas redes sociais. Lá no meu Instagram, @mulherquefala_demais, tem esse manual, tudo por escrito, se você quiser lá os exemplos para usar ou para mandar para alguém. Então me segue lá no Instagram, mas também me segue no TikTok, no Medium, no YouTube, @aMulherQueFalaDemais. E semana que vem eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre comunicação. Até mais! Tchau!